nessa terça-feira o Santos enfrenta o Botafogo fora de casa em partida válida pela terceira rodada da Copa do Brasil. Santos jogando fora, depois do jogo da volta será na Vila Belmiro, infelizmente sem torcida, né, por conta ainda da punição que o Santos sofreu após a invasão contra o Corinthians ainda na última temporada. Aí acaba, né, caso o Santos avance para a próxima fase, terá o seu torcedor de volta. Mas vamos falar aqui nesse vídeo como o Santos deve jogar contra o Botafogo. Teremos uma mudança na escalação em relação à última partida, né, que o Santos venceu na Bolívia contra o Blooming pela Comebol Sul-Americana. E vamos falar também como o Botafogo chega para enfrentar o Santos. Botafogo do técnico Adilson Batista, velho conhecido do torcedor santista. Mas antes da gente falar sobre isso, quero duas coisas. Primeiro, o seu comentário. Me fala aqui embaixo quanto você acha que vai ser essa partida contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto. E a segunda coisa é uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, um aplicativo completamente gratuito. Lá você fica sabendo tudo que está rolando no mundo do futebol com o Santos. Gosta de acompanhar a Champions League? Essa semana Champions League volta com tudo, então para você não perder nada do que está acontecendo, você precisa baixar o aplicativo, mais uma vez reforçando que é completamente gratuito. E se você gosta de acompanhar os jogos da Bundesliga, lá também tem transmissão ao vivo, tá certo? Então, link na descrição para vocês baixarem ou através do QR Code que está aparecendo na sua tela. E lá na OneFootball também você vai ficar por dentro da escalação confirmada, pré-jogo, pós-jogo, tudo que vai acontecer entre Santos e Botafogo. Mas vamos começar falando dessa partida, né? Como eu comecei no começo do vídeo falando, o técnico Odair Hellmann deve manter a mesma estrutura do time que venceu o Blooming lá na Bolívia, principalmente por conta dos desfalques. A gente vai mostrar aqui quem foi relacionado, quem vai ficar no banco de reservas, quem vai ser titular, mas principalmente visando, né, pelo segundo jogo consecutivo que provavelmente, né, o time do Odair Hellmann jogaria num contra-ataque, ele vai ter uma certa dificuldade, né? Os jogadores que estão à disposição, pelo menos entre os titulares, não têm essa característica de mais velocidade, de partir para cima dos jogadores adversários. Então o Santos, que deve jogar de uma forma mais parecida, visando um toque de bola, né, assim como foi contra o Blooming. E aí, a provável escalação do time do Santos é esta aqui, que eu vou colocar na tela. João Paulo, Natan, Messias, Bauerman, Felipe Jonathan, Dodi, Camacho, Daniel Ruiz, Lucas Lima, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Vamos por partes, né, antes da gente falar sobre as opções no banco de reservas, principalmente falando em relação ao Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes foi relacionado, viajou, mas deve ser opção entre os reservas. Opção completamente do técnico Odair Hellmann. Não tem nada de errado, pelo menos até onde a gente sabe, né, com o Rodrigo Fernandes. No último jogo ele não esteve em campo porque ele estava suspenso. E aí entrou o Camacho. E como vocês estão observando aí na tela, Dodi e Camacho, pode ser que repita a tendência do que foi contra o Blooming, ou seja, um Dodi um pouco mais recuado e um Camacho um pouco mais avançado. Deve ser assim a forma que o Odair Hellmann vai colocar os dois volantes, tá? Dodi um pouquinho mais recuado e o Camacho com uma certa liberdade, assim como aconteceu contra o Blooming. Isso é o que pode acontecer. Agora, a minha opinião, não gosto nem da escalação do Camacho. Eu acho que se tem condições físicas, o Rodrigo Fernandes é melhor. E você colocando o Rodrigo Fernandes no time como primeiro volante, você não precisa do Dodi de primeiro volante, né? Você inverte o papel. Você deixa o Rodrigo Fernandes à frente dos seus zagueiros para dar uma certa segurança e você libera o Dodi, que é aquela formiguinha, né? O motorzinho do time do Santos. Jogador que vai muito bem ofensivamente e vai também muito bem defensivamente. Então, eu, Nájila, faria isso, tá? Outra questão,
O João Lucas ainda segue fora por conta da lesão, né? Ele acabou sentindo antes mesmo de entrar contra o Blooming e entrou o Natan, então o Natan deve ser mantido. Não teremos ainda os jogadores contratados à disposição, né? Que é o caso do Mezenga, do Gabriel Inocêncio, também do Luan Dias, que encaminhou bem a contratação, então ainda não teremos para esse jogo. Então, essa deve ser a formação do time santista. A entrada do Ruiz na vaga do Ivonei, né? Porque o Ivonei no último jogo contra o Blooming foi titular, vai ser a única alteração desse time do Santos. E acredito que a entrada do Ruiz deve ser principalmente visando um pouco mais de velocidade, né? Não que o Ruiz seja completamente velocista, mas eu acho ele um pouco mais rápido do que o Ivonei, por exemplo, né? Então, como a gente comentou aqui, o Santos não vai com o Lucas Braga, com o Mendonça, até mesmo com o Ângelo, obviamente Soteldo, né? O Soteldo ainda mais tempo ainda de recuperação, ele deve apostar no Ruiz para dar um pouco mais de velocidade nesse meio campo do Santos. E espero que seja o Ruiz jogando como meia, não como ponta. No Milionários, que foi o clube que ele se destacou, era principalmente jogando ali mais como meio-campista, caindo pela esquerda, e o Lucas Lima como meia, não como ponta, né? Não repetindo o erro contra o Blooming, onde o Lucas Lima ficou completamente sem função, Marcos Leonardo completamente isolado, o Lucas Barbosa precisando voltar para ajudar, né, a recomposição. Então, assim, contra o Blooming, eu, Nájila, particularmente achei um time bem bagunçado taticamente. Espero que o Odair Hellmann tenha revisto a partida, né, repensado essa forma de jogar do time do Santos. E aí, né, esse deve ser o time titular, que pelo menos que treinou na manhã da segunda-feira. Opções no banco de reserva: Vladimir, Michael, Lucas Pires, Alisson, Balieiro, Rodrigo Fernandes, Sandri, Carabarral, que tá de volta, né, depois de ficar de fora por conta de uma lesão desde fevereiro contra a Ferroviária, que ele não fica à disposição, Ivonei no banco, Miguelito, Ângelo e David. Para segundo tempo, né, dependendo de como está o time, precisando vencer, precisando marcar contra o Botafogo, eu apostaria na entrada de Miguelito e Ângelo. Né? Acho que são jogadores que podem dar velocidade, tem a questão da qualidade técnica, a questão do drible, pode ser interessante. Você dar mais opções ofensivas para o time do Santos. Não vejo um Lucas Barbosa, né, sendo driblador, questão de velocidade, então acho que você poderia apostar no segundo tempo essa estratégia. Né? E tem o outro lado. Como que a equipe do Botafogo vai se portar diante do Santos? Vai ser um Botafogo que vai para cima? Vai ser um Botafogo que vai jogar no contra-ataque? Né? Qual que vai ser a estratégia do Adilson Batista? Porque vale ressaltar que o time do Botafogo, que fez a campanha, que acabou, né, ficando na frente do Santos, indo para o mata-mata do Campeonato Paulista, a maior parte do campeonato foi com o Paulo Baier. Depois ele sai e entra o Adilson Batista. Né? Ele pega o São Paulo na última rodada, depois ele pega o Bragantino no mata-mata e depois 2 jogos pela Copa do Brasil. Então até agora o Adilson Batista fez 4 jogos com a equipe do Botafogo e só venceu um jogo, que foi contra o São Raimundo pela Copa do Brasil também, 3-1. Os outros jogos, o Parnaíba empatou em 0-0, o São Raimundo venceu, né, por 3-1, né, o Botafogo venceu o São Raimundo por 3-1 e foi derrotado no Campeonato Paulista pelo São Paulo por 3-1 e pelo Bragantino por 2-0. Ou seja, até o momento, o Botafogo ainda não se encontrou com o técnico Adilson Batista, até esse momento, né? Então vamos ver como esse time vai se portar diante do Santos. Tem uma provável escalação do Botafogo que é a seguinte: Matheus, Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean, Felipe Souto, Tarek e Robinho, Thomas Andrade, Osman e Edson Carioca. Essa é a provável escalação do time do Botafogo. E também tem algumas informações, né, em relação a como o Botafogo gosta de jogar, e também um caminho, né, o caminho das pedras para o Santos fazer os gols. A principal arma desse time do Botafogo, que o Santos tem que tomar muito cuidado, é não dar espaço para chute de média e longa distância. Não dar brecha para ficar fazendo faltinha perto da área. Né? Tem bons jogadores que fazem isso, tanto para cobrar falta, como também, né,
pega o rebote e finaliza, ou a equipe adversária dá espaço, eles finalizam. Então o time do Santos tem que tomar cuidado em relação a isso. O outro lado que o Santos pode se aproveitar, toque de bola. Entrar tocando a bola dentro da área do Botafogo e alguém para finalizar. Então pode ser o Ruiz importante em relação a isso, o Lucas Lima, né, preparar ali pro Lucas Barbosa ou pro Marcos Leonardo, ou até mesmo o Dodge aparecer como um elemento surpresa, algum dos laterais, enfim. Santos pode ser uma estratégia, chegar tocando, né, dentro ali da área e finalizar. Né, vem tomando bastante gols nessa temporada, pelo menos, o Botafogo. E também cruzamento, tanto cruzamento rasteiro como cruzamento também pelo alto. Né? São algumas formas aí que o Botafogo vem sofrendo gols. Então é isso. Vamos ver se o Santos consegue um bom resultado, né, jogando fora de casa. Repetindo, o Santos faz o jogo da volta na Vila Belmiro, ainda sem o seu torcedor, por conta da punição daquele jogo contra o Corinthians. E precisa de um bom resultado. Um empate não é o ideal, mas pelo menos acho que uma vitória ali, 1-0, goleada, né, pro Santos atualmente. Espero principalmente tentar ver uma boa atuação do Santos. Santos, tente pelo menos uma boa atuação para o torcedor ter um fiozinho de esperança, ainda mais porque domingo, né, tem a estreia do Santos contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então acho que é importante, até mesmo pela questão de confiança por parte da torcida, dos jogadores, comissão técnica, enfim, ter um ambiente bacana para a estreia contra o Grêmio, que vai ser um jogo muito difícil. Mas o Botafogo não vem numa sequência tão positiva. O Adson Batista ainda não conseguiu, né, implementar ali o que ele imagina de time, então vamos ver. Espero que o Odair Hellmann, né, daquele jogo contra o Blooming, daquele jogo contra o Iguatu, tenha conseguido alguma evolução no time do Santos, tá certo? Me fala aqui nos comentários a sua opinião e não esquece de baixar aqui o aplicativo da OneFootball para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo com o Peixe. Grande abraço para vocês e até um